Estamos no ar com Incentivando Esportes, o seu programa focado 100% em empreendedorismo esportivo aqui na Estação I, sua nova parada na internet. Cara de rádio e jeito de web. E hoje um convidado que vai explicar um pouco, contar um pouco sobre marketing esportivo, UFC. Daniel, muito obrigado. Daniel, diretor de marketing do UFC Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço esse convite. Sempre bom estar conversando sobre esporte um pouquinho mais. Sobre o que você gosta, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Já falando um pouco do que você gosta, do que você faz, queria entender como é que você chegou ao UFC, qual foi a sua trajetória, resumidamente, aí no mercado, para que a gente possa entender que também você pode vir de um mercado totalmente separado, nada a ver com eventos e tudo mais, e chegar em grandes locais aí. Maravilha, vamos lá. Bom, novamente agradecendo aqui a oportunidade. Como é que eu cheguei no UFC? A minha carreira, eu sou administrador de formação, eu sempre sou paulistano, nasci em São Paulo, sempre estudei aqui em São Paulo, me formei em administração na FEA USP, e sempre trabalhei em empresa de bem de consumo, né? Então, assim que eu saí da faculdade, até antes com os estágios, eu pelo menos já sabia que eu queria ser marqueteiro. Eu acho que essa já era uma coisa que naturalmente, se bem que o meu primeiro estágio tenha sido em planejamento financeiro, fiquei meus 8 primeiros meses de estágio em finanças, já vi que não era bem isso e fui para a área de marketing, sempre meio de consumo, né? Então passei por algumas empresas, acho que as grandes empresas aí que eu passei nos últimos pelo menos 12 anos foram grandes multinacionais, que são grandes universidades de marca, né? de construção de marca. Uma delas é a Diageo, uma empresa do segmento de bebidas alcoólicas, e mais recentemente, nos últimos, eu já estou há 2 anos no UFC, nos últimos 6 anos anteriores ao tempo que eu estou no UFC, eu passei pela PepsiCo. Tá. PepsiCo, bebidas também, não alcoólicas, eu trabalhei na área de bebidas da PepsiCo, gerenciando especificamente Gatorade. Tá. Então, aí que começou o meu primeiro pezinho no universo esportivo relacionado à marca, né? Tá. Então, Gatorade, todo mundo conhece, um isotônico, que tem praticamente todas as suas ativações relacionadas a algum tipo de esporte. Sim. Muito no futebol, mas em todos os outros também, vôlei, basquete, corrida de rua, etc. E aí foi onde eu comecei, então, a ter esse relacionamento bem mais próximo ao universo esportivo, fazendo muitas ativações de marca, de Gatorade no universo esportivo. Participei, no período que eu fiquei lá, participei de Copa das Confederações, de Copa do Mundo aqui no Brasil, Olimpíadas, sempre fazendo muitas ativações com a marca e com os atletas patrocinados. Então eu tive já esse relacionamento também muito próximo a atleta. Né? Um dos exemplos mais claros, a gente naquele momento patrocinava a seleção brasileira, enfim, então tinha todo, com uma Copa do Mundo vindo para o Brasil, tinha toda uma relação com os atletas da seleção para fazer um trabalho com eles, com o produto que eu trabalhava. E aí, depois disso, surgiu a oportunidade, então, de ir para o UFC. Num momento importante para a marca do UFC no Brasil, o UFC no Brasil já está aqui no Brasil há pelo menos 6, 7 anos, desde 2010, mas incrivelmente nunca teve uma área de marketing. Sempre foi uma empresa de eventos, uma produtora de eventos. Sempre foi direcionado pela matriz. Exato. Tá. Sempre muito direcionado pela matriz de Las Vegas, organizando eventos, né? Tá. Então já tiveram anos que tiveram 6, 7, 8 eventos ao ano aqui no Brasil. E aí, há 2 anos, a empresa como um todo entendeu que ela não era mais uma empresa de eventos, não era uma empresa patrocinadora de eventos, produtora de eventos, era uma empresa de marca. Sim. Uma empresa que quer ser, inclusive, um ícone global do mercado esportivo com a marca UFC. Então, 2 anos atrás, criou-se um departamento de marketing no mundo todo, e no Brasil não foi diferente, e foi quando eu fui, então, assumir esse desafio de criar esse departamento aqui no escritório do UFC no Brasil. Tá, então você foi o pioneiro no marketing do UFC aqui no Brasil? Exato. Legal. O pioneiro, e desde então estou lá há 2 anos já. E aí o que é interessante, fazendo o link com o bem de consumo, a empresa se entendeu como marca e entendeu que precisava de uma pessoa ali que visse o UFC como um produto, como uma marca mesmo. E aí por isso que também o meu histórico de bem de consumo ajudou muito. Exatamente, eu ia puxar esse gancho agora. Então a sua experiência como no varejo, a gente pode dizer assim, te deu muitas facilidades para entrar no mercado. Então assim, você entrou no mercado totalmente diferente de eventos, talvez um contato mais de um outro lado, como patrocinadores, com a parte de imprensa, com os atletas.
e te deu já um outro olhar que é muito importante no seu dia a dia. Então você tem um olhar do patrocinador, de alguns passos, e agora como lado de quem organiza, faz praticamente todas as etapas, se não todas as etapas, de uma luta. E eu queria, já vamos entrar agora no como que é o seu dia a dia, né? A UFC, ela é uma marca, me corrija se eu estiver errado, é uma marca americana. Sim. Ela surgiu há muitos anos, quem conhece já sabe, e ela foi se transformando ao longo dos anos. Isso é muito claro e muito nítido, até para quem não é do mercado. E então você transformou, você vem junto nesse processo de transformação. E o que você acha que foi a grande sacada de você lá dentro para falar assim, esse é o melhor caminho, porque eu tenho experiência na parte de varejo, de produto. Qual que foi o seu olhar que você deu, que acabou casando com o UFC estava buscando nesse momento? Qual foi essa junção de qualidades? Perfeito. Falando um pouquinho da marca, então, como você comentou, é uma marca atualmente, sim, americana, mas contando um pouquinho da história, é uma marca que foi criada por brasileiros, né? Uma marca que lá no passado de 1993 foi criada pela família Gracie, num período de querer mostrar que o jiu-jitsu era o melhor esporte em relação às outras artes marciais. Então eles começaram a organizar esses campeonatos, eles moravam nos Estados Unidos, na Califórnia, começaram a organizar esses campeonatos de jiu-jitsu versus outras artes marciais. E esse foi o grande embrião do UFC, o grande embrião, inclusive, do MMA, na verdade. Né? O esporte MMA não existia naquela época, foi criado juntamente com a criação do UFC. E aí, em 2001, o UFC, o que existia do UFC naquele momento, da família Gracie, foi comprado por uma família americana, uma família que morava em Las Vegas, e criou o que é hoje, o UFC. E aí, agora, mais recentemente ainda, no ano passado, foi vendido novamente para um outro conglomerado de esporte e entretenimento americano também, chamado WME-IMG, que é o nosso atual dono hoje. Vamos lá, eu acho que a principal diferença, a partir do momento que eu entrei lá com essa visão de marketing, essa visão de marca, de criação de produto, foi justamente entender o UFC como um produto, né? O UFC como um produto e os atletas do UFC também como produtos. Eu acho que a primeira questão que, inclusive, eu sempre gosto muito de falar é que o atleta ele pode até não se entender como um produto, não se vê como um produto, mas ele é um produto. E nós do lado do UFC, o nosso objetivo como empresa é também trabalhar atletas, é também criar ídolos novos para os fãs. A gente tem que ter essa visão de atleta como produto e trabalhar do mesmo jeito que eu punha lá o produto na gôndola do supermercado, eu tenho que pôr o atleta em outras gôndolas. Em outras gôndolas, exato, no coração dos fãs, na verdade. Com certeza. Então, para mim, dois pontos mais importantes desde a minha entrada ali no UFC foi o seguinte: foi primeiro entender que o UFC é muito maior que o octógono, né? O UFC, ele acontece, no meu ponto de vista, inclusive, ele acontece quase 90% fora do octógono e 10% dentro do octógono. Por quê? Porque, se pegar no exemplo do Brasil, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 3 eventos ao ano. Eu não posso me limitar a trabalhar na marca somente 3 dias por ano, ou 3 momentos por ano. Eu tenho que estar o tempo todo. Então eu tenho que olhar muito para o que acontece no entorno da marca, no entorno dos eventos, no entorno dos atletas, para trabalhar a marca. Então usamos muito atletas para trabalhar a marca, seja através de eventos que a gente faz com os atletas, de treinos, de aulas, de presenças de atletas em outros eventos, de documentários que a gente faz sobre atletas que a gente também veicula, enfim, uma série de produtos que a gente cria usando os atletas e os próprios eventos, que na verdade são 3 no Brasil ao ano, mas claro que no mundo inteiro a gente tem mais de 40 eventos por ano. Então é quase um por fim de semana, que também a gente tem que trabalhar aqui como produto. Sim, porque acaba esbarrando também no Brasil, né? Porque é uma marca mundial, então cada um vai buscar no seu país esses ídolos, né? Esses produtos que o UFC desenvolve como marca mundial. E o Brasil é o país, logo após os Estados Unidos, que tem mais número de atletas dentro do cartel do UFC. Né? São quase 100 atletas brasileiros dentro da empresa UFC. Então,
praticamente todo fim de semana tem algum brasileiro lutando em algum lugar. Sim. E a nossa função é transformar, comunicar isso para criar, para alavancar o conhecimento deles. Tá. Já vamos entrar um pouco então agora no dia a dia. Eu entendo como comunicação e marketing esportivo também, como você colocou, que é muito mais do que o octógono. A gente sempre faz aqui no Brasil paralelo com o futebol, e eu sempre comento que a gente explora muito pouco isso, né? Às vezes o jogo ele é importante, mas o entorno do estádio, os dias que antecedem principalmente, e você acredita que o Brasil evoluiu depois desses últimos eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Paralímpico, em relação a trabalhar melhor isso? Porque assim, é indiscutível que o UFC trabalha muito bem isso a nível mundial, principalmente no Brasil, porque a gente tem um esporte que sempre recebeu muitas críticas por ser violento, né? É o que todo mundo dizia. E hoje é recorde de público, talvez recorde até nas próprias mídias sociais. A gente teve recente filmes que também foi recorde de vendas. Então, assim, aonde que nós estamos nesse cenário? E já perguntar também, de colocar um pouco em sinuca aí, o que a gente teria que melhorar se a gente não tiver num bom ponto? Perfeito. Olha, eu acho que o Brasil, sim, melhorou muito, e os eventos que estiveram aqui recentemente, acho que demonstraram e coroaram isso, na verdade, mas também tem muito que melhorar. Tem muito que crescer, tem muito o que aprender em gerenciamento de esporte, em gerenciamento de atletas, em governança, em transparência, enfim, de tudo que diz respeito ao esporte como um todo. Eu acho que transparência, inclusive, não só no esporte, hoje é a palavra-chave aí do momento no Brasil. Mas sim, acho que tiveram esses momentos foram muito importantes para o Brasil. Aonde que eu acho que o Brasil deveria, e aí falando de todos os esportes, inclusive até do MMA, inclusive até da nossa empresa, do UFC, na base. Eu acho que a base, o nome diz, é a base de tudo. Você não adianta você ter um investimento, você focar totalmente os seus esforços somente lá no time profissional, somente no atleta que está despontando, que virou estrela e tudo mais, se você também não olha para quem está começando, para quem está lutando para começar, na verdade, porque é uma grande luta você conseguir, seja apoio, não só financeiro, mas apoio de instrumentos, de material, de apoio para você querer, você pode ter um dom inato de esporte determinado, mas muitas vezes ninguém te vê, né? Ninguém te vê porque você não tem oportunidade. Então, falta muita oportunidade no Brasil para encontrar novos ídolos, encontrar novos esportistas que possam ser futuros campeões. Sim. Com toda essa quantidade de atleta no MMA, no UFC, a gente tem um trabalho grande de base, ou o UFC se preocupa, e como é que esse trabalho que é feito como produto, como evento, como mídia, e até com os próprios atletas que estão já que são mais conhecidos, tem outros que nem tantos, mas como é que é o dia a dia de trabalhar essa base, porque são os futuros atletas, e não só isso, são quem vai consumir esses produtos, que vão levar outras pessoas, pais, famílias, a consumirem esses produtos do UFC. Perfeito. A gente, sem dúvida, trabalha nas duas vertentes, né? Na base e nos profissionais. O UFC, queira ou não queira, ele é a cereja do bolo, é onde todo mundo quer chegar, onde todo atleta de MMA, profissional ou não profissional, um dia quer chegar a ser um atleta desta organização. Então, obviamente, a gente tem um trabalho muito forte com quem já é atleta. Eu te falei, são quase 100 brasileiros lá dentro, então tem um trabalho muito forte, muito constante, frequente com esses caras que já estão lá. Um trabalho que vai desde, para você ter uma ideia, a gente junta todos eles uma vez por ano num encontro onde a gente ensina, a gente passa muita informação para eles, desde coisas mais simples até
como trabalhar na rede social, ou como trabalhar a sua imagem. Um manual de atleta, um manual de atleta, quase isso. Até um media training, né? O que você vai falar quando alguém te entrevistar, enfim. Então, isso tudo é função do UFC fazer. E, olhando pelo outro prisma do não profissional, de todo mundo que um dia quer entrar no UFC, a gente tem dentro de casa uma espécie de um scouting, né? Um olheiro, uma lista com todos os atletas atuais de MMA que lutam em todas as outras organizações que não no UFC, onde a gente acompanha todos os resultados que eles têm e assim, é quase um big data assim, de MMA brasileiro justamente para indicar para os contratadores, né, para as pessoas que efetivamente contratam as pessoas, para indicar quem que a gente sugere que é uma pessoa boa, uma pessoa que a gente está de olho, ou pode até ser uma pessoa que não é do MMA. Um exemplo é alguns atletas de outras artes marciais, como por exemplo o jiu-jitsu, a gente também olha e também acompanha grandes talentos que eles podem não ter vitórias ainda em MMA, mas eles podem vir a ser grandes competidores de MMA e entrar no UFC futuramente. Que bacana. Eu acho que eu tenho uma coisa muito enraizada aqui no UFC, e eu tive a oportunidade de ver na palestra que você apresentou, que é trabalhar realmente não só como produto, mas a longo prazo, né? A gente tem muito do querer trabalhar 12 meses, mas 12 meses é muito pouco tempo para você trabalhar qualquer tipo de atleta, qualquer tipo de marca, qualquer tipo de ativação. E eu vejo muito o UFC quebrando barreiras exatamente por ter um olhar de que é um produto além de ser um produto muito bom, é um produto que pode tirar talvez o cara de uma situação de miséria, assim como é o futebol, a ele transformar um grande atleta. Mas não só um grande atleta, mas transformar ele como ser humano, que eu acho que é o grande sacado do esporte. Né? A gente transformar tanto externamente como internamente. E a arte marcial também é isso. Né? A arte marcial é essa luta entre... na verdade, não é um inimigo, mas sim você depende do oponente para também ter as suas vitórias. Então eu acho muito interessante, e você tem muito contato com o pessoal do UFC, dos outros países, e como é que é essa troca? Vocês fazem treinamentos, é padronizado muitas coisas, logo da marca, enfim, e existe essa troca, vocês têm capacitações também aqui para quem trabalha aqui no UFC, como é que é essa troca com também quem é de fora, e qual que é o feedback deles do Brasil, né? Como que eles olham o Brasil como UFC Brasil, qual que é o feedback? Legal, eu acho que existe essa troca, a empresa é uma empresa global, é uma empresa que tem sede lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, mas tem escritórios em outros países, como em Londres, Singapura, Canadá. O Brasil é o segundo maior escritório, o segundo maior país de importância mesmo, de engajamento para o UFC global. Então tem muito essa troca, tem muito esse alinhamento. Quando a gente fala de construção de marca e de uma identidade de marca, a identidade ela tem que ser única, ela tem que ser uma identidade única para todos os países, e obviamente que você tem as tropicalizações, né, que a gente chama. Então o Brasil tem alguns estilos alguns apelos, né? Alguns apelos e tal. O fã brasileiro é altamente engajado. Eu acho que esse é uma das grandes diferenciais que a gente tem em relação a outros países, seja pelo lado pela ótica do atleta. Então, como você comentou, muitos deles vieram realmente de situações de pobreza, enfim, de situações mais... O próprio José Aldo, né? O próprio Aldo. Que tem o filme que conta bem isso, bem legal para quem quiser assistir. Exato, o próprio Aldo, que virou filme ano passado, e um filmaço, e virou até minissérie da Globo depois. Sim. Enfim, tem uma história de vida maravilhosa. A maioria dos atletas tem uma história muito parecida com a do Aldo, na verdade, que são atletas que viram no MMA e nas artes marciais, como você bem disse, essa questão de respeito, de honra, de tradição, e que levam isso para a vida. Né? Então, realmente, o UFC, você vê muito isso. Isso é a primeira coisa que eu senti quando eu entrei, eu tinha um pouco essa visão. Para falar a verdade, eu era um fã médio do UFC antes de entrar na empresa. Eu tinha um pouco essa visão de violência, etc. Mas entrando lá, quer dizer, você vê que é uma empresa, uma arte marcial, uma mistura de artes marciais que tem
regras extremamente rígidas, e tem um respeito absurdo entre atletas, entre as pessoas que participam pode ser opositores, mas eles estão dentro, quando eles saem do octógono, eles são parceiros muitas vezes, então tem uma coisa muito forte. E eu acho que voltando para o fã, o diferencial aqui que o Brasil tem até em relação ao resto do mundo, o fã altamente engajado, o fã brasileiro, eu acho que com o esporte como um todo, né? O brasileiro adora esporte, com o MMA, com o UFC não é diferente, eu diria que até um engajamento até um pouquinho mais intrínseco, talvez, seja pelo número de atletas brasileiros que tem na organização, seja pelo número de campeões que já tivemos e ainda temos hoje. Temos 2 campeãs mulheres na nossa organização, a Cris Borg e a Amanda Nunes, que por sinal defende o cinturão agora nesse próximo fim de semana. Mas é um fã altamente engajado. E isso faz com que a gente, muitas das nossas ações de marca, ações de empresa, olhem para esse prisma também, o prisma do fã. Isso foi um grande diferencial. Como eu estava falando, 2 coisas que a gente fez de diferente desde que eu comecei lá. Primeiro, olhar para fora do octógono, e segundo, olhar para o fã muito. Sim. Então, como é que eu engajo esse fã, não só durante o evento, mas ao longo do ano inteiro. Dentro do evento também, o cara que vai para o evento, agora ele tem uma série de ativações com fãs, que ele consegue ir lá e ficar. É um evento longo, são 6 horas de duração. Quem for agora no próximo em São Paulo, agora 28 de outubro, vai poder ver isso na prática, uma série de ativações que acontecem na arena, enfim, é muito bacana. Mas fora disso também, um dos grandes objetivos é ativar e estar mais próximo dos fãs e fazer com que eles estejam muito próximos dos atletas também, porque assim você cria ídolo também. Vocês conseguiram roubar também alguns fãs das outras modalidades, né? Boxe, principalmente. Teve agora a luta que foi bem interessante para também quebrar que o cara só luta MMA, o cara também luta outras modalidades, mas vocês acabaram roubando um pouco também pela estrutura. O que eu acredito, por consumir também os conteúdos, as próprias lutas, é que se estruturou de uma tal forma que quem não gostava começou a gostar pela estrutura que ficou. Porque a gente tem essa questão do esporte no Brasil ser altamente largado. E eu acho que profissionalizou tanto que quem não gostava ou quem estava em uma outra modalidade acabou indo pro UFC, virando um amante do UFC por causa disso. E isso eu acho que falta muito para as outras modalidades, e eu arrisco a dizer que vocês estão beirando aí pegar no pé do futebol, que tem um único apelo que a gente tem no futebol, é que nós somos o país do futebol. Mas a gente tem muito mais, talvez, atletas no UFC que tem muitas histórias tão boas quanto o do futebol. Então, assim, eu já arrisco a dizer que vocês estão começando a incomodá-los, tá? Mas é muito bom, porque eu acho que isso é o legal do esporte, ter várias vertentes. Eu acho que o esporte, assim, o que você falou, a gente roubou a fãs de outros esportes, ou fãs passaram a ser fãs também do UFC. Eu acho que o UFC, o MMA, é um esporte dinâmico, né? Ele é um esporte dinâmico, ele é um esporte justamente por misturar artes marciais, justamente por ter diversas categorias, categorias masculinas, categorias femininas. Ele é um esporte extremamente dinâmico, e que isso atrai muito um público que gostava muito de boxe ou até de outros esportes. Eu acho que o boxe, até por uma falta de ídolos nacionais, enfim, a gente já teve, ainda tem, né, claro. Mas eu acho que o UFC ele entrou um pouquinho nessa seara. E até pegando outros esportes, né, que a gente vê a falta de um ídolo que faz uma Fórmula 1, por exemplo, né? Então, acho que faz falta isso. Bom, a gente está finalizando. Como todo convidado, a gente tem uma missão de indicar um livro para a galera. A minha indicação é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É muito legal para quem quer empreender, está buscando novas vertentes aí. E qual que é a sua indicação? Maravilha. Eu gosto muito de biografias. Claro, você tem aí biografias espetaculares de tenistas como Agassi ou mestres, reis como Pelé. Mas recentemente eu fui impactado por uma muito interessante, me chamou muita atenção, que é do Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Quem diria que um rapaz que saiu lá da Áustria, numa família de camponeses, ia virar o campeão mundial de bodybuilding e depois ia ser governador da Flórida. Quer dizer, é um caminho extremamente interessante. A gente conhece ele, né, pelos filmes, que, né, I'll Be Back, etc. Mas, assim, a história de vida dele é incrível. Eu recomendo esse. Beleza, a gente já vai colocar depois nas mídias sociais do Incentivando todas as indicações. Quais são os próximos passos? A gente já está na reta final. Qual que é as mídias? Vai ser Brasil,
UFC Brasil. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Twitter. E quando é que é a próxima? Já está aberto as vendas, né? Já abrimos vendas, próximo evento aqui em São Paulo, no Ginásio Ibirapuera, dia 28 de outubro. Luta principal entre Lyoto Machida, a volta do Dragão, Lyoto Machida e Derek Brunson. Demian Maia também no card, Glover Teixeira também. Vai ser um card muito bacana. Muito legal. Muito obrigado, Daniel. Para as próximas a gente marca com mais tempo e faz mais um bate-papo aí com a galera. Muito obrigado, Maravilha. viu? Agradeço o Obrigado, pessoal.